Bem-vindos ao Beautyverso, o podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Meu nome é Diego Souza, sou o host do podcast e junto aqui comigo está Antônia Helena Charão, que vai trazer, que trouxe, na verdade, uma convidada muito especial para um episódio muito especial, que é um dos mais pedidos dos gestores de salões de beleza e de clínicas, e enfim, que a gente vai falar sobre o poder do gerenciamento de pessoas, como que a gente pode melhorar o gerenciamento dessas pessoas e potencializar essas relações. E nada mais, nada menos que trouxemos Maria, que é professora universitária, mentora, treinadora de empreendedores de diversos países e mãe de 5 filhos. Apenas 5 filhos. Como que ela tem tempo, Antônia? Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, gente. Que honra estar aqui com vocês. Eu amo o que faço e eu já começo gerenciando pessoas dentro da minha casa. Justo? Maravilhosa! Em 2004, eu mãe de 2 lindos filhos, o Vitor e a Sofia. Mas inconformada com algumas coisas no mundo, eu decidi adotar uma menina. Ótimo. Eu fui no abrigo e eu adotei 4 meninas. E eu tu passei foi para adotar um e voltou com 4. Para mãe de 6. De 6. Em 2 meses. E a vida virou... Apenas em 2 meses você transformou a tua realidade familiar. Sim. E a vida fez aquele não 360, não 720, mas tudo que tu pode imaginar de comportamento. E aí... Tô eu aí super feliz, eu sempre empreendi, mas eu sempre tive vínculo com alguma organização e no começo da minha vida o empreendedorismo ele era uma segunda renda e depois quando eu comecei a me envolver fortemente eu já tive segmento da moda, segmento da beleza, de negócios, inclusive as minhas meninas são de origem afro, né? A mãe delas é negra, era negra. E a vida inteira nós lutamos com os cabelos cacheados das minhas filhas. E por isso eu me meti nesse segmento num período curto, mas sim me meti. E foi maravilhoso o aprendizado. E... cheia de experiências das várias áreas. Essa mulher é sua bagagem. Eu tenho muita vontade de viver e de aprender. Legal. Então é isso que me forma todos os dias. A Antônia que convive um pouquinho mais junto comigo, ela sabe que a nossa vida, gente, não tem nada no seu aprendizado, que a gente todo dia tem que ter, e o legado que você vai deixar. Perfeito. E com o teu podcast tu já tá deixando um legado. Tu tens essa noção? É verdade. Não, na verdade, qual que era a minha ideia? Não tinha essa noção. E tu me fez pensar agora. Mas a minha ideia era o quê? Trazer conteúdo de qualidade, trazer conteúdo direcionado para os empreendedores e para o pessoal que trabalha com beleza, trazer um conteúdo de qualidade que é difícil na nossa área. Realmente a gente carece de uma boa literatura voltada para os profissionais da beleza. Agora que a gente está conseguindo, com o nosso centro técnico, trazer esse tipo de conteúdo. E eu pensei, poxa, por que não trazer isso também no formato de áudio, vídeo? E trazer esse bate-papo que realmente trazer pessoas como você, que tem uma experiência, uma bagagem incrível, para compartilhar esse nosso bate-papo, que poderia ser um bate-papo particular, mas que a gente está gravando para compartilhar com todo mundo, né? Ia ficar muito assim, limitado. Né, como a gente vai falar de gente, né? Tem um autor que eu amo, que é o Simon Sinek, ele fala que negócios são pessoas. Perfeito. Colaboradores, pessoas, concorrentes, pessoas, fornecedores, pessoas. Na comunidade, tu sai da porta aqui do teu negócio, pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Verdade. Então a gente já começa por aí. E o segmento da beleza, como que começa? Nós como pessoas, nós desenvolvemos 3 habilidades, que a gente chama de skills, né? Que são habilidades. Então a gente desenvolve a habilidade técnica, hard skills, que é saber fazer o que você faz. Cuidar do cabelo da Valquíria, que foi a podcast anterior, né? É uma habilidade técnica. Eu, Maria, não sei fazer. Nossa, o máximo que eu fazia pelos cachinhos das minhas filhas era ir numa farmácia ou num lugar que vendia produto e olhar lá, para cabelo cacheado. Eu ia lá e comprava e levava para casa, né? São, né? 4, eram 4 cacheadas. Uma tá no céu. Depois de 1 ano e meio, ela virou uma estrelinha da adoção.
mas foi ela que me ensinou tudo sobre cabelo. Que porque legal. ela era a única com cabelo afro. E ela não queria ter o cabelo afro. Então eu fui fazer a tal da progressiva na época. Não, definitiva. Isso em 2007, gente. Sim. Faz tempinho, muito né? tempo. Então era tudo diferente. Sim. Mas eu tenho uma alegria muito grande de existir esse tipo de segmento, porque ela foi feliz. No dia que ela fez, ela chegou em casa, ela dormia sentada. Eu cheguei em casa, olhei pra ela, assim, ela toda bonitinha, assim, sentada no travesseiro, encostada, dormindo. Então, a beleza melhora a vida das pessoas. Muda, né? E eu vivi muito isso e vivo ainda. Essa minha filha é a que está no céu. Mas com certeza ela foi muito feliz, porque a beleza, o procedimento... ajudou ela a ter essa momentos felizes. Fez com que ela se enxergasse do modo que ela gostaria. A autoestima. Né? E assim, o segmento da beleza é um segmento promissor e que cresce muito. E ele começa com a pessoa com habilidade técnica. Perfeito. Por isso que a gente tem tanto conflito, por isso que a gente tem tanto desencontros. Porque eu sei fazer a parte técnica muito bem feita. Como outras profissões também. Só que a beleza ela é diferente. Ela é diferente do pedreiro. Sim. O pedreiro tem alguém acima dele que vai lá e diz pra ele, olha, eu sou engenheiro, tu segue isso aqui. Na beleza... Esse é o caminho, essa é a orientação. Olha, na beleza, a Antônia aprende a cortar cabelo. E ela vai começar a cortar cabelo. Quem tá acima da Antônia para orientar? Se não existir um podcast com conteúdo qualificado, a gente não tem muita coisa para fazer. Então, desse meu mercado, por amor, eu comprei o salão de beleza que fez a definitiva da minha filha. Não, logo depois eu vendi. Essa parte eu não sabia. Gente, eu vivo com essa mulher. É tanto negócio, é tanta bagagem. Calma que eu quero prestar atenção muito bem nisso. Você teve um salão, Maria? Um centro de estética. Tô chocada. Eu tô chocada. Acho que tinham 12 colaboradores na época. E eu vendi porque eu não tinha tempo de cuidar. Sim. E dava os conflitos. Todos maravilhosamente bons, assim, no que faziam, sabe? Mas eu tinha que ficar sozinho, porque eu trabalhava numa universidade, professora, e sempre tive cargo de gestão em universidade. E amo o ambiente de universidade. Já dei aula para todos os cursos que vocês possam imaginar na vida. E ainda eu está professora. E ainda estou. Onde eu me renovo todos os dias. Então vamos voltar às habilidades, por onde a gente falou, né? Vem a habilidade técnica, maravilhosa. Habilidade humana, que são as soft skills. Aí a gente vai falar como, né? A gente tem que aprender no processo, porque não tem uma faculdade, tem de recursos humanos, tu vai lá e tu sai igual. Eu dei aula, eu montei curso disso em universidade. Só que não dá, porque pessoas são caixinhas de surpresa. São. Uma hora você abre a caixinha, uma rosa, uma flor maravilhosa. A mesma pessoa abriu a caixinha, uma bomba em cima do outro. E aí a gente, como mulher, ainda tem uma alegria de dizer, tô em TPM. Nós temos essa discussão. Tu tem que me entender. Mas não é bem assim, a gente sabe, né? Isso já virou meio que um álibi. E então as soft skills são o quê? Eu aprendi a lidar com as minhas emoções, mas principalmente com a dos outros. Perfeito. E aqui é que tá o match, o diferencial. Não quero trabalhar com ela porque ela tem um cabelo liso e eu, para ser liso, preciso passar piastra. Pronto, chapinha, né? Que seja. Isso. Então, são pequenas coisas, mas que fazem uma diferença. E hoje, para complicar tudo isso ainda das habilidades, tem uma terceira, que são as habilidades digital, né? Ou as digital skills. Digitais skills. Então a gente tem mais essa para complicar um pouco mais a vida de quem não dava conta só da habilidade técnica e da habilidade humana. E aí o que entra dentro das habilidades? Eu tô até, daqui a pouco vai sair um post sobre isso, né, no meu Instagram. Porque habilidade técnica eu aprendo a fazer, ok, todo mundo é ensinável. Habilidade humana já começa. Se eu não entendo direito, como é que eu vou entender direito o outro? Que faz um link com o nosso primeiro episódio hoje, que a gente falava muito com o William, o quanto as pessoas não buscam o autoconhecimento e não sabem nem lidar com si. E tá tudo ali. E é por fora e por dentro, principalmente por dentro. Né? Porque pode ver, vocês devem receber muitas mulheres que estavam tristes por alguma situação e buscam vocês para melhorar aquilo. Aquele up. Mas
vocês vão estar preparados também para conversar com elas sobre sentimento, sobre emoções, porque o profissional da beleza, eu falei isso para uma mentorada minha, ele é um coach. A gente não gosta de falar dessa palavra, ok, mas na verdade. É um entender. E o coach não é um orientador, um treinador, uma pessoa. O coach vai apresentar o caminho nos jogos, né? Nos jogos nos Estados Unidos, onde tem um treinador que é um coach. Então a palavra ela é simples, só que sempre distorce, né? E acaba trazendo algumas ideias não tão favoráveis. Mas o profissional da beleza, ele tem que ter as 3 habilidades, mas principalmente a humana, para com ele, para com o colega e para com o cliente. Porque quando o cliente te procura, alguma coisa ele quer mudar nele, que ele não está, o quê? Satisfeito. Nem sempre é só estética. Claro que não. A estética é a consequência do que ele tá. Eu não tô gostando do meu cabelo hoje, tá assim, eu tô assado. Eu vou lá no Diego. Ou tô não sei o quê. Então sempre vai ter uma causa. E os profissionais, eles acabam se preocupando em treinar as hard skills, que são essas habilidades técnicas, e muitos deles são excelentes, são muito bons nisso, tecnicamente falando, mas na parte humana, na parte soft, eles acabam pecando tanto na tratativa com o cliente, em ter esse tato, de entender, de ter essa sensibilidade, quanto na questão com os outros colegas. Com certeza. Né? De ter paciência, de ter realmente o discernimento de viver num grupo de pessoas que, vamos supor, né? Nesse episódio já vamos abrir o nosso negócio no começo. É que todo episódio a gente abre um negócio, Maria. Então hoje vai ser o quê? A gente trabalha no Salão da Maria. Na verdade, a gente é colaborador dessa vez. Tá bom. E aí, eu e a Antônia somos cabeleireiros, né? Só que eu, fui aprendendo sozinho. E a Antônia foi aprendendo sempre em escolas, em academias voltadas para profissional. Nós dois vamos chegar no mesmo resultado. Só que eu vou chegar de uma forma, ela vai chegar de outra. E às vezes isso incomoda o colega do lado. Poxa, de repente, por exemplo, a Antônia, que é essa pessoa que se formou, que fez, né, mais treinamentos, mais cursos, mais diplomas, vai me menosprezar por eu ter aprendido de uma forma mais empírica, de uma forma mais visual, ou com a minha mãe, com a minha avó, enfim. E aí começa a ter alguns atritos. Aí tem 2 palavras que vocês 2 não vão aprender no curso, na universidade, em lugar nenhum, que é a base desse relacionamento. A primeira é humildade. Aí você pensa, quem é a pessoa mais humilde que você já ouviu falar ou conheceu? Siga os atributos daquela pessoa, se você não consegue desenvolver sozinho. E o segundo, ele é inegociável, é o respeito. Perfeito. Se eu não tenho respeito um pelo outro, eu não tenho como estar junto. Não tem como ter uma convivência. E isso no relacionamento amoroso, no relacionamento profissional, no relacionamento familiar, no relacionamento social. Então eu sempre falo que essas 2 palavras, elas são a base da tua construção como ser humano. E tu não vai aprender na faculdade. Eu tenho mestrado, eu tenho 2 MBAs, eu nem falo deles. Até eu esqueço que eu tenho eles. Quando eu falo que eu trabalhei em Portugal, eu estou muito agora presente em Portugal com um projeto que a gente tem lá em comum, E eu lembro, cara, eu trabalhei no Itaú de Portugal, que legal isso, né? Até esqueço de falar sobre essas coisas. Porque o que importa é cada ser humano. Se eu tiver que descer o meu nível para conversar com a Dona Maria da faxina, que tá com dor no pé, e eu tenho um olhinho lá para passar no pé dela que vai curar, eu vou descer. Então, na beleza ou em qualquer lugar, os profissionais precisam ter humildade e respeito um pelo outro. Respeita o teu aprendizado empírico, porque foi essa condição que você teve. Respeita o teu aprendizado de universidade, da melhor do mundo, porque foi a condição que você teve e tá tudo bem. Só que as pessoas começam a julgar, que não é papel de ninguém julgar ninguém, começam a se comparar. Acho que a comparação é uma grande armadilha. E isso de comparação é horrível, tá? Porque num conflito, numa experiência que eu tive, num conflito entre 2 profissionais de salão de beleza, uma descontou no cabelo da cliente. Nossa, que pesado, Maria. Como e sabe aquele buraco que tu deixa assim, que tu dá uma irritada e tu faz uma entrada? Mentira. Assim. Nossa. E como...
a cliente ficou sabendo, como que tu conseguiu resolver todo esse imbróglio, esse problema? A que furou, né? Fez o buraquinho lá, ela pegou, largou as coisas e saiu. Meu Deus! Ela fez para deixar o problema, para estourar o problema na mão de alguém. Ela estava em um momento de conflito com uma par dela e a gente não tinha essa visualização naquele momento. E ela pegou e fez isso de irritar, no mato de impulso. Claro, né? A inteligência emocional zero. Zero, isso que eu ia comentar. Né? Então, aí sobrou para quem? Para o terceiro elemento que estava no ambiente e não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Faltou o quê? Humildade e respeito. É isso. E principalmente com um cliente que não tinha nada a ver com isso, né? Mas pode acontecer. Pode. Eu tive uma outra, vocês vão falando, eu vou lembrar. Sim. Funciona assim. Eu tive uma outra que ela era massagista, ainda. Ela falou assim pra mim, até compartilhei isso com a Antônia. Ela falou assim pra mim, Mariel, não sei o que acontece, as minhas clientes chegam todas de mau humor. É muito desafiador, porque parece que elas nunca estão felizes com o que eu estou fazendo. Daí eu falei para ela, vamos voltar um passinho atrás. Eu disse para ela, por que a cliente te procura para fazer uma massagem? Ou é estética, ou ela quer relaxar. Se é estética, a gente não está feliz com as nossas sobras. Né? E eu sei muito bem o que é isso, que eu tenho as minhas. Cada um tem sua bagagem. Né? Se é uma dor... É irritante ter dor. E às vezes é só uma questão de autoestima mesmo, que ela quer sentar ali, quer desligar do mundo, desconectar e não falar com ninguém. Então você vai ter que ter a sabedoria, porque daí não é hard skill, não é mais nada, é a tua sabedoria, tua habilidade humana, para entender o momento dela. E respeitar. E falar pra ela, olha, eu disse ainda pra ela, eu não entendo nada disso, só sei ganhar massagem, mas eu falei assim, ó, coloca a tua mãozinha assim no ombro dela, dá uma mexidinha e fala assim, eu tô aqui pra cuidar de ti, tá? Aqui tu tá protegida. E eu disse, começa a fazer isso, pra te mudar. E certamente essa cliente faria até... Né? Então tá. Mas aconteceu. Acontece, claro. Aconteceu, ela começou a mudar a postura dela. Aí o que ela me falava? Maria, eu tô me sentindo uma coach. De novo. Eu disse, mas todo mundo é coach de todo mundo. Mas também, Maria, voltando um pouquinho nesses relatos que tu tá fazendo, normalmente o ser humano se incomoda com aquilo que ele reflete. A gente fala que é o espelho, né? Então, nossa, por que aquela moça tá sempre mal-humorada? Talvez ela sempre estivesse mal-humorada, de cara fechada, e aquilo incomodava ela. Por que aquela pessoa trata, por exemplo, a mãe ou fulano daquele jeito? Pera, se isso está te incomodando, será que tu também não faz isso? Não reflete alguma coisa que eu estou... E isso eu acho que é o primeiro ponto para a pessoa começar a se autoconhecer, para ela poder, deixa eu avaliar. De repente não é aquele indivíduo que eu não estou gostando, são as atitudes que estão mostrando coisas que eu faço. Que tá revelando. E eu acho que cabe também você mencionar, de novo, a gente já fez num primeiro episódio sobre o relato... O 7º episódio, que foi o do William. O do William, onde você relatava sobre o quanto teus clientes têm falado sobre... Que casa muito com a fala da Maria, sobre a reclamação de como está sendo difícil a tratativa com o cliente. Principalmente agora, depois da pandemia. A gente estava comentando no episódio onde a gente trouxe o psicólogo William Pietro, a gente comentou, falando também um pouco de comportamento, os profissionais tendo problemas e até procurando ajuda terapêutica e tudo mais, pela tratativa que as clientes estão tendo com eles. Do tipo assim, de serem mais... Não seria exigente, mas realmente cri-cri, chata, querendo achar pelo em ovo, sabe? Então parece que algumas pessoas até depois da pandemia perderam um pouco de saber como lidar a tolerância, de como lidar em comunidade de novo, sabe? Mas vamos lá. E daí tem que ser tudo na hora, como elas querem, como elas viram. Projeta um padrão de beleza que às vezes não combina. Então, um exemplo, você tem um cabelo super estiloso. Quem está só nos ouvindo, assista no YouTube. A Maria tem um cabelo super estiloso e tal. Daí, de repente, Antônio, nossa, gostei. Eu quero fazer igual. Às vezes, não combina. Não vai combinar. Às vezes, ela não vai ter... O formato de cabelo não é igual.
vai precisar de um outro cuidado de secar e escovar que talvez ela não queira. Então, assim, tem que entender o perfil das pessoas. E aí, se a gente simplesmente vai lá e faz, e aí ela vai ficar insatisfeita. Não, mas não tá ficando igual o da Maria. Mas calma, são cabelos diferentes, são formatos diferentes. O da Antônia é totalmente natural, da Maria não sabemos, de repente pode ter alguma química, pode ter... Totalmente doido. Totalmente cheio de coisas, né? Então, o seguinte... Faz uma mecha agora, tira. Não, faz aqui. Isso, então assim, cada pessoa tem a sua identidade. Com certeza. Cada pessoa tem o seu padrão. E acho que isso tem acontecido muito. É um relato que os profissionais têm trazido pra gente. E aí, é muito importante a gente lembrar dessa palavra pandemia. Quem viveu em sua vida... Só quem viveu sabe. Um momento igual esse que a gente passou. Jamais. Ninguém. Eu só lia nos livros de história. Exatamente. Aí o que aconteceu? Despertou em nós um sentimento muito forte que chama medo. Falávamos de pandemia. Medo. Falávamos de medo. A pandemia, tu não sabia se tu dormia, se tu acordava vivo, porque tu poderia contrair o vírus e tu não ia respirar. A pandemia, tu não sabias dos teus parentes porque tu não conseguias estar com eles. Então, o medo, ele foi um sentimento muito forte. E nós ainda não nos aproximamos. Né? Exatamente. Algo que a gente não conseguia identificar. Eu peguei Covid 2 vezes. A primeira vez, eu não dormia. Eu ficava sentada com medo da minha respiração parar em qualquer momento. Porque eu não sabia o que era, como funcionaria. Como esperar, né? E aí tu pensa assim, todo mundo no mundo passou por isso. E aí, outra coisa, a gente não estava acostumado a ficar dentro de casa. Não. A Antônia me conhece, eu sou fanzaça do iFood, Uber. Eu tenho 80 aplicativos no meu celular, eu amo usar meus aplicativos. Eu vim da roça, já trabalhei de empregada doméstica, de babá, de comércio. Hoje, eu quero usar tudo que tem de tecnologia para facilitar. E eu quero viver. É sobre isso. E aí, eu conheço 18 países e vou conhecer 51, Diego. Olha a meta dela. Olha que tá muito breve, meu mochilão. Então, o que aconteceu? Posso ir na tua mochila? Com certeza. Eu já pedi uma vaga. Esse movimento do medo, ele faz a gente ficar com essa... a palavra que tu acabou de falar é uma tolerância zero. E aí o que começou? O mundo viu isso e o mundo começou a se mexer. E olha como o mercado da beleza ele é magnífico. Beleza e moda partiram para onde? Para o colorido. Como tem sido a moda depois do período que a gente pôde lá em maio, né, de 2020, a gente pôde ir pra rua novamente, né, foi maio, junho. Eu fiquei presa nos Estados Unidos na pandemia e adorei a experiência. Não podia sair de casa, mas eu estava em outro país. Foi muito top. E então, hoje a moda, ela não parou mais do verde, do laranja, das cores quentes. Por quê? Porque o mundo precisa de alegria. A gente está falando de pessoas. Nós precisamos de cores quentes. Eu tenho calça verde da cor da bandeira. Nunca imaginei ter isso. Eu tenho, porque é moda. Né? Então, todo mundo é roxo, né, Antônia? Roxo com verde, a Antônia já me viu usar. Então, tudo... Parênteses. Precisamos falar um pouco de rede de relacionamento. A Merlin, que já esteve aqui no podcast... mentorada, Maria. Verdade, aí, ela mencionou. Ela mencionou. E aí, foi a partir da Merlin e desse podcast que eu também passei por um processo. Então, a Maria tá mencionando sobre cores, né? E é uma marca muito forte de como a gente se expressa também, não só esteticamente, mas... E eu tenho passado por esse processo de trazer um colorido pra vida. Sim, olhar o teu Instagram um mês aí, a total... Nem era um É diferente. É diferente. A cor, ela traz uma vida, né, Maria? E isso foi estudo, Antônia. Depois da pandemia, incluir essas cores no mundo para trazer alegria. E o mercado da beleza como? Com esse... Cada dia a gente tá mais extravagante na beleza. E é maravilhoso isso, gente. É maravilhoso usar um óculos desse tamanho, todo mundo te reconhecer pelo teu óculos, ter um cabelo de ponta e as pessoas falam, essa ponta é força, né? E a gente se identifica e a gente fica feliz. Você é muito reconhecida, Maria, pelo seu óculos? Total. E torna uma identidade pessoal, uma identidade visual pessoal da Maria, por exemplo, né? Total.
das pessoas. É incrível, realmente. Só que ainda assim, ó, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm receio de ousar, ou de, né? Ai, o que vão pensar? Concordo, depois da pandemia as pessoas, gente, podia ter morrido, vamos lá, queria fazer uma tatuagem, vou fazer, queria usar colorido, vou fazer. Vou usar. E eu gratidão, né? Acho isso ótimo, e acho que as pessoas têm que se expressar realmente. Só que eu percebo que algumas pessoas ainda se fecham um pouquinho, né? Sim, tá dentro, né? E a preocupação, né? O que o outro vai falar? Eu tive mentorada, Diego, que falou pra mim assim, ó, eu não corto o meu cabelo, Maria, porque meu marido não deixa. Eu falava pra ela, corta o teu cabelo e o teu marido junto, minha filha. Porque tu tem que ser feliz. Ou tu vive por causa do outro. Se ele não gosta e ela acaba... tudo bem, eu também gosto de cabelo longo, beleza. Agora, se ela tem vontade de cortar e não corta... Ela diz, queria cortar igual eu já cheguei olhando da Laurinha, já adorei, né? Quem sabe daqui a pouco eu já tô assim, mais clarinho. Então, os conflitos surgem de dentro para fora. Se eu brigar com você no meu ambiente de trabalho é porque tá dentro de mim, eu já tô trazendo de outro lado. Uma carga? Sim, eu preciso cuidar disso primeiro. Só que muitas pessoas não aceitam ser cuidadas. A terapia, para que coisa melhor que terapia? Não, terapia é de louco. Não falávamos é legal isso. Conversar. É muito legal ter um tempo para você parar, conversar, fazer constelação, entender teus antepassados, te livrar de coisa que não é tua. E acho que isso é bem interessante, se livrar principalmente de responsabilidades que não são suas. Exato. Às vezes, o profissional que vai, às vezes, atender uma cliente que está lá despejando um monte de problema, um monte de frustração, tudo bem, tu pode absorver... Pode ouvir, mas não absorver. E não absorver. Isso é um problema que não é meu, é um problema que é dela e tá tudo bem. Igual do meu colega, né? Então a gente conseguir ter essa inteligência emocional de entender o espaço do outro, de entender o momento, Eu tenho uma dúvida sobre a tua atuação, Diego, porque o Diego, hoje, né, tá mais na parte da gestão, mas foi por muito tempo educador. Então, viajava todo o estado... Dentro da tua prática de educação, você conseguia transmitir também esse conhecimento de desenvolver... Claro, dentro da tua experiência, você já abordava o desenvolvimento de equipes... Porque hoje eu vejo que a SC Beauty, ela tem isso muito desenvolvido. Tem, felizmente. Tem muito desenvolvido. O que acontece, falando um pouco da parte de educação, quando a gente por 7 anos eu só fazia treinamento, né? Então, dava treinamento dos produtos, de técnicas, enfim. Só que acontecia o quê, Maria? Tinha pessoas que tinham conhecimento técnico, que eu conseguia conversar com essa pessoa de uma maneira mais técnica, falando de ângulos, de projeção e tal. Só que tinha aquela profissional que era uma cabeleireira há 30, 40 anos, que ela aprendeu sozinha. E isso que você falou, eu não tinha problema algum. Para essa pessoa, eu tenho que usar uma comunicação que ela me compreenda. O meu objetivo era o quê? Eu era um educador. Minha missão, passar conhecimento. Agora, eu preciso conseguir passar essa mensagem de uma forma que o meu interlocutor entenda. Sim. Então, primeiro eu fazia isso. Então, quando tu ia para um salão ou para um local de treinamento, as pessoas, quando vem a figura de um educador, de um professor, você como professora sabe, né? Eles sempre, o professor, cuidado com o que vai falar. Não. Então, eu já chegava... tirando um pouco isso, perguntando, entendendo, olha, qual que é a tua experiência, qual que é a tua experiência, beleza. E quando eu percebia que as pessoas estavam com cara de interrogação, eu pegava aquele mesmo exemplo que eu dei, aquela mesma mensagem, eu transformava o exemplo. Então, peraí, vou pegar um outro exemplo aqui. Então, eu ia trazendo várias opções e as pessoas, agora eu entendi. Pronto. Então eu tinha certeza que daí, primeiro, todas as pessoas tinham o mesmo nível de entendimento do que eu passei. Depois disso, tinha sim realmente salões que a gente ia dar algum tipo de treinamento e tu percebia no ar, assim, aquela tensão que tu conseguia cortar com uma faca, sabe? E tão tenso que estava o ambiente. E aí, acabava que quando tinha um ambiente muito pesado, às vezes as pessoas nem prestavam atenção. Então, eu precisava tentar baixar essa tensão. Dar aquela quebrada no gelo. Porque senão as pessoas não iam absorver. A pessoa já ficava aqui, de braço cruzado. Na autodefesa. Autodefesa total, achando que de repente eu ia testar ou fazer algum tipo de coisa, né? Enfim. Então,
isso era realmente uma dificuldade que, naturalmente, é uma coisa que, com a experiência, você vai fazendo, opa, sim, isso aqui deu certo, isso aqui também deu. Por isso do empírico, né, Diego? Exato. É muito importante. E aí tu conversava com uma pessoa, trazia um assunto fora do tema, perguntava como é que, né, como é que tinha sido o dia, ou se tinha filhos, se tinha gatos, se tinha cachorro, tentava montar um ponto de conexão e no fim, às vezes, conseguia ter um tipo de harmonia. E eu vejo que isso também é muito uma prática da Maria dentro das mentorias, dos treinamentos que ela dá, porque além de parceira é a minha mentora, de achar esses pontos de conexão para fazer a pessoa se sentir. Quando você menciona, Maria, por exemplo, eu esqueci que eu tenho MBA, que eu tenho essas formações, você traz também a pessoa ao ponto em que ela gera uma identificação contigo. Mas aí é a humildade que a gente falou Justo. antes, né? E assim, não dá também pra gente falar assim, se a pessoa não resolve o problema interno dela, vou demitir. Também não dá pra ser assim. Então, uma das coisas assim que eu adotei, até tem uma empresa que eu trabalho constantemente fazendo mentoria para os colaboradores, para os líderes, e nessa empresa é muito interessante, porque às vezes a gente encontra problemas os mais inimagináveis por você num programa, numa mentoria. Então eu tive um caso de uma pessoa que fazia 1 ano e pouco que ele não queria fazer sexo com a esposa dele. Olha só. Daí eu perguntei pra ele, né, por quê? E fui tratando aquilo ali com muita seriedade. E aí eu fiquei imaginando o que levou essa pessoa a contar isso pra mim. Sendo que era uma área tão... A empatia. Uma área tão Era diferente. profissional nossa mentoria, só que ninguém vai ser bom profissional se por dentro ele tá com problema. Ele tá pensando no problema que ele tem. Então, e algo extremamente íntimo, ele se sentiu confortável. Porque eu comento porque já passou muito tempo, não ele tem nome. E ele percebeu que você era, naquele momento, um porto seguro. Para, de repente, poder... E ali eu descobri muitas outras coisas com ele. Né? Que estavam me impactando de forma global. A vida dele, exatamente. Ele não tinha sonho, o sonho era ajudar uma outra pessoa e tal. E aí eu comecei a conectar os pontos. Eu disse, vamos resolver o que tu tem primeiro dentro de ti, para resolver. E depois a gente pensa do teu lado profissional, se porque a tua habilidade bem... técnica, tu é ótimo. Mas a tua habilidade humana contigo, né? Porque era com ele primeiro. Ele com ele mesmo, né? Exatamente. Então, pra gente pensar que às vezes, assim, a pessoa chegou aqui mal-humorada, já aconteceu tanta coisa na vida dela antes e sozinha ela não teve cabeça para desfocar. E tem gente que vai para a empresa porque é o melhor lugar. A gente é o reflexo das pessoas que estão mais próximas da gente, né? Nós somos a média, é do Jim Rohn essa frase. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se eu quero ter sucesso, eu comecei a perceber isso há muito tempo já. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero ser bem-sucedido, eu tenho que procurar estar próximo de pessoas que são assim e não ficar retido, poxa, não vou lá falar com ele porque ele é muito mais bem-sucedido que eu. No fim, todos nós somos humanos, todos nós podemos errar. E eu percebo que realmente, conforme foi evoluindo os meus relacionamentos interpessoais, principalmente de amizade e tudo mais, é nítido que a minha evolução como pessoa também foi acontecendo. Porque eu comecei a conversar sobre assuntos que antes eu não conversava tanto, sobre, sei lá, enfim, política, sobre economia. E aí tu vai dizendo, poxa, mas eu não entendo disso. Mas se você ficar naquele meio, for escutando e for participando com um pouco de conhecimento que tem, tu vai trocando experiência e você aprende. Isso é divino, tá? Sim. Porque eu já falo que ser empreendedor é divino, a Antônia sabe. Porque todo empreendedor, ele cria uma solução para o problema de alguém. Então, você com seu negócio, você ajuda pessoas. Então, não tem como a gente existir esse conflito. E com relação a essa média de 5 pessoas, eu sou bem pestinha. Eu chego num lugar e eu olho a mesa. Onde que eu vou sentar? Eu vou sentar onde as pessoas são mais inteligentes do que eu, para eu aprender alguma coisa. Eu penso assim. Se eu tô numa mesa que eu sou a mais inteligente, eu fico um pouco para não ser antipática. Eu digo, gente, vou trocar de mesa que eu preciso conhecer meu estranho de hoje. Fala do teu estranho. O meu estranho, todo dia eu tenho que conhecer um estranho.
Porque isso vai me ajudar a aumentar o meu networking. E eu faço esse desafio para os meus mentorados. Conheçam um estranho por dia. Quando a gente conhece um estranho por dia, cara, é muito legal. E eu me desafio, sabe? Diego, tem dia que chegou à noite, eu já tô voltando pra casa, eu disse, caraca, hoje eu não conheci meu estranho. Aí fala da sua técnica. Eu vou no Instagram, eu olho lá quem é a pessoa, quem eu gostaria de me conectar, daí eu mando mensagem, não precisa ser uma pessoa sabe? Eu mando pra qualquer pessoa, assim, que eu vejo ali, ó. Às vezes eu digo, o primeiro que me seguiu hoje, vou bater um papo com ele. Daí eu mando um vídeo gravado para ele. Isso eu mando para praticamente todo mundo que me segue. Legal. Falando rapidamente para gerar essa conexão, né? Eu vi que você tá me seguindo também. Então eu posso conhecer o meu estranho digitalmente também. Total. Então. Total network. Eu já tava pensando assim, gente, eu vou ter que ir pro mercado todo dia. Vou ter que ir pra feira. Tem aplicativos, por exemplo, que te ensinam inglês, conectar com outras pessoas de outro país. Eu falo com pessoas de outro país para eu melhorar meu inglês, né? To improve all day. E sempre assim, eu tô inventando coisas que, cara, eu quero deixar no meu legado. Invista 80% do teu tempo de networking conhecendo pessoas que tu nunca viu. Legal. E, Diego, eu vou tomar a liberdade daquela mensagem que eu adorei receber no direct. Você fez meu dia muito feliz quando o Diego me mandou assim, que a gente deve andar com águias. E eu fiquei muito feliz porque a Mariela traz muito dentro do método que ela desenvolveu, o quão a gente precisa estar perto de pessoas que são inspiradores e que a gente quer modelar o comportamento. O ponto forte do nosso método é networking. Por exemplo, a Marilyn era um talentão, só que ela precisava alguém dar um empurrão da vaquinha, sabe? Da vaquinha a gente vai lá e dá um empurrão. Ela precisava, a Antônia a mesma coisa. A Antônia rodava em volta dela mesma. O que eu sou? Eu digo, começa a trabalhar, Antônia, só vamos trabalhando que eu vou te dedicar. Aliás, eu preciso dar o crédito. Um belo dia, ela me manda uma mensagem, porque como que aconteceu? Sou mentorada, método Make Now, só que nosso trabalho deu match e a gente tem essa parceria. Aliás, eu cresci absurdamente com a Maria. 7 meses, né? Em 7 meses. De salário, de vida. De crescimento como pessoa, tanto financeiro, com esse... E um belo dia a Maria falou assim, Antônia, acabei de descobrir o seu nome. Aí eu falei, manda, eu tô ansiosa. Meio-dia, pode olhar no seu negócio, porque eu tava almoçando. Antônia, networker marketing. Aí eu falei, Maria, que é isso? Porque ela colocou isso veio inspirado no que ela escreveu na bio. Não, no teu WhatsApp. Acho que tu escreveu Conecto Pessoa, te apresenta o universo do cliente. Isso. Tu colocou isso. Aí eu disse, caraca, te apresenta o universo. E fiquei pensando, então isso aumentou a autoestima dela. Legal. Saber o que ela era. Porque agora, Diego. Então, as pessoas, todas são boas. Mas às vezes na vida elas levaram tanta pauladas que elas são desconfiadas. E aí mais ninguém é bom para elas. Começa o pré-julgamento. Então o que a gente precisa? É sempre se dar a segunda chance. Porque não é dar para os outros, é para você, cara. Começa com a gente, Maria. É sobre a gente, não é sobre ninguém. Né? Eu adotei as minhas 4 meninas, né? 3 estão comigo, são maravilhosas. Eu tenho 4 meninas hoje e um menino. E as minhas meninas tinham baixíssima autoestima. Tudo que elas reclamavam para mim, que elas não gostavam, eu corria atrás para resolver o problema. Mãe, a minha orelha de abano. E eu queria ser bailarina. Filha, eu vou atrás. Fui para o hospital universitário, consegui gratuitamente a cirurgia. Era muito filho na época. Daí outra coisa, mãe, não gosto disso. Lá ia eu. Mãe, não sei o que lá, vai eu. E eu sempre fui por meio de mecanismos que hoje a gente tem no mundo, moda, beleza, mercado maravilhoso, para ajudar. A gente não precisa ser uma... Como que a gente, 1,75 m? Senão eu tava perdida. Cara, 1,58 m, acima do peso, mas eu me amo, eu me adoro. E eu não vou descontar isso em ninguém, porque o tamanho é minha genética, tá tudo certo. Isso são coisas que, né? Por exemplo, a estatura, a altura. A gente não tem como mudar isso, mas a gente tem como aceitar. Agora, como você falou, uma orelha de abano. Poxa, hoje tem recurso, dá pra fazer. Então, assim, hoje o mercado da beleza como um todo, e aí não falando só dos salões, né? Sim, e da estética, na estética mas como geral. da parte
da parte da medicina, biomedicina, enfim, hoje a gente tem muito recurso, Sim. né? Então hoje as pessoas têm sim como a gente, se eu estou insatisfeito com alguma coisa, primeiro, eu tenho que ver se eu realmente estou insatisfeito ou se é uma pressão de alguém ou da sociedade, igual, meu marido não quer que eu corte cabelo. Poxa, mas você quer, se liberta, vai cortar teu cabelo, vai fazer, eu tenho uma orelhinha assim, tenho um narizinho assim, poxa, vai lá, guarda dinheiro, investe, faz, vai atrás do teu sonho. Se isso, porque a partir do momento que tu resolve esse pequeno problema que às vezes ninguém nota, a não ser você mesmo, tu potencializa exponencialmente a tua autoestima, que faz você se conectar com mais pessoas, se conectar com mais oportunidades e faz você mudar de vida. E produtividade. Então, assim, de novo, produtividade, tu deixa de procrastinar. Gente, é uma sequência. Eu sempre falo assim, tem alguma coisa te incomodando? Te move. O que me incomoda, me move. E isso é pra nossa vida. O que me incomoda, me move. Eu fui para a África, eu fui para a divisa da Venezuela ajudar os venezuelanos quando estava aquela dificuldade. No programa de voluntariado. Sim. Eu fui para os Estados Unidos empacotar farelo para mandar para a África, era um tipo de farinha, assim. Ganhei um ingresso para participar de um evento extraordinário com Mark Zuckerberg. Olha que então, incrível. se alguma coisa te incomoda, te mexe, cara. Te mexe. Só depende da gente, não depende de mais ninguém, sabe? E esse negócio de você dar desculpa é você começar a inverter. Desculpa, autorresponsabilidade. Desculpa, autorresponsabilidade. Pensa assim, se eu tô dando uma desculpa, meu nariz está crescendo. Se tu começar a pensar assim, daqui a pouco tu não vai dar mais desculpa nenhuma. É incrível como os assuntos hoje eles estão bastante conectados, porque a gente falava muito sobre a gente se autorresponsabilizar e trazer para nós essa responsabilidade sobre os nossos atos, porque quando a gente começa a delegar só para o outro, Sim. a gente não se move. Justo. É a história do dedinho, né, Antônia? Aponta 1 para ti e 4 para mim. Olha isso. E aí, como que eu vou te dizer? Tu é responsável pela minha vida, Antônia. Não é. Sou eu. Tem 4 aqui, ó, para mim. E uma coisa que você me chamou muita atenção começando esse podcast foi sobre a sua gestão. Ela começou em casa. Sim. De pessoas. Sim. Porque de uma família extremamente pequena, você explodiu de uma hora para outra. De uma mesa de 4 lugares para uma mesa de churrasco com 2 bancos nas laterais. E eu gostaria de entender, apesar de já conhecer a história, como é que foi começar essa gestão dentro de casa de pessoas e como que isso interfere hoje ou influencia dentro do teu trabalho, da parte de gestão com os teus mentorados? Eu utilizo 4 palavras para eu organizar a minha vida. A primeira, o que eu posso deixar para amanhã? E tá tudo bem. O que eu posso delegar? Na minha casa, cada filho é responsável por alguma função de casa. Limpar banheiro, tirar lixo, limpar a casa, passar roupa, levar roupa na lavanderia, porque hoje eu não lavo mais roupa em casa. Então, cada um delegar. O que é prioridade que a Maria tem que fazer? Prioridade a Maria tem que fazer. Então, organiza. Por exemplo, hoje eu acumulei horário. Aí eu já tive que desmarcar 2. Então, mas eu organizei, né? Prioridade. O que eu não posso deixar virar urgente? Quando vira urgente, tu já não faz com a mesma motivação. Com o mesmo tempo, eu vou cortar o cabelo da Maria urgente, tá, gente? Vai ficar bom? Vai, tem grande possibilidade para não ficar. Né? Então, essas 4 palavrinhas eu uso para gerenciar em casa, no trabalho, com os meus mentorados. Eu recebi um feedback do meu filho, que ele também é meu parceiro de trabalho, meu gestor de tráfego, e ele falou assim para mim: mãe, eu nunca conheci uma pessoa tão focada como você. Eu disse: meu filho, cada coisa no seu quadrado. E dá pra gente sair e fazer coisas. A gente viaja, eu trabalho no caminho. Meu escritório é um notebook e um celular, e eu amo isso. Então, a gente precisa utilizar das 4 palavrinhas. Para poder Se virar urgente, daí a gente já precisa ter uma força maior. E vai ter dia que vai virar, e tá tudo bem, vai lá e resolve. Mas trabalha na prioridade. Para você não deixar aquecer tanto e pegar fogo, né? Porque às vezes não dá. O que acontece com grande parte das pessoas e dos profissionais? Eles esquecem que existem esses pilares e eles começam a procrastinar. Procrastinação, você já deve ter escutado aqui em vários lugares, ela é uma doença para muitos brasileiros.
né? Então, tem pessoas que têm procrastinação crônica. Existe uma pesquisa que 95% das pessoas procrastinam e 35% é crônica, é doença. Né? Procrastinar 20% do teu tempo, ok. É bom jogar as pernas para cima, às vezes tu precisa. E quase sempre a gente precisa. E às vezes passa a ser até o ócio criativo, né? Exato. Ninguém cria em momento de tensão, né? Exatamente. E o adulto, ele também diminui o seu potencial criativo por ele se envolver tanto com essas coisas que são mais de certinho, de regra, né? Então, tomar um pouco de cuidado com a procrastinação, porque ela é um veneno. E eu posso deixar para amanhã e tá tudo bem? Posso. Eu olho, às vezes, eu faço aquilo assim, eu tenho um conteúdo para criar, um material para desenvolver para um cliente, uma mentorada que depende de mim, né? A gente tava numa reunião fazendo um planejamento de lançamento de um produto, uma mentorada precisou de mim no meio. A gente saiu correndo ali, conversamos com ela, criei uma estratégia em 5 minutos e disse, faz isso, 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 isso. E ela tá lá trabalhando. Ela ia desistir. Olha então, só. aquilo naquele momento era uma prioridade. E a gente precisa trabalhar assim. Claro, é como você falou. Chega um momento que é a experiência que vai te falar. Só que quando você não sabe, pede ajuda. Cara, pede ajuda. Às vezes é um áudio no teu WhatsApp de 2 segundos. E já resolve o problema de alguém. Exatamente. E na tua experiência de gestão, Diego, quando você, a Maria traz esses pontos de delegar, priorizar, isso é uma coisa que você traz desde o começo da tua gestão ou foi algo que a experiência te trouxe? Não, de forma alguma. Na verdade, quando eu comecei na empresa e empreender e, na verdade, montar um negócio, eu era uma pessoa, Maria, que só eu sabia fazer na minha cabeça. Só eu que ia conseguir fazer tal coisa, só eu que ia conseguir fazer a parte financeira. E aí eu percebia, eu tive um momento de, sei lá, uma iluminação que eu percebi assim, peraí, se eu não começar a delegar e colocar pessoas para trabalhar junto comigo, o meu negócio não vai crescer, ele vai chegar só até um determinado ponto. E aí foi onde eu comecei sofrendo, né? Mas indo lá, fazia, ele não tá fazendo como eu faço, mas tá dando certo, tá bom. Então, eu ficava nessa, porque eu me prendia no processo. Não, você tem que fazer nessa ordem. Nessa sequência. Mas o resultado, o meu primeiro profissional, o meu primeiro funcionário que trabalhou no administrativo, ele fazia por outro caminho, que chegava no mesmo resultado, inclusive mais rápido. E aí eu ficava, não pode, tá faltando alguma coisa. Tu esqueceu de verificar? Não, tá aqui. Esqueceu. Check. Não. Fazendo checklist. Tá, mas ainda assim eu não tô gostando. Então, assim, por quê? Porque me tirava da zona de conforto. E o que acontece? Para o empreendedor normalmente chegar nessa fase de delegar, ele teve uma estafa antes. Muito. Então ele começa a ficar estafado e daí quando a gente estafa, a gente não é rentável, a gente não é produtivo, não rende. Eu percebia que não evoluía mais. Isso. Eu chegava num limite de produção, de atendimento, e aí tudo. Tá a virada, né? Eu falo que aí é o mito do empreendedor, porque todo empreendedor começa fazendo o técnico. É muito difícil ele ser um empreendedor gestor. Sim. Os 2 primeiros anos da empresa é doidura total, ele fazendo. À noite... Faz uma conta, quanto tempo eu tô? Peraí, calma. O meu deu basicamente... Eu fui até um pouquinho mais rápido, Foi 1 ano e 3 meses, mais ou menos. É nessa média. Que daí eu comecei a delegar. Do 2º ao 4º ano, se tu não faz a delegação, teu negócio enfraquece. Sim. E quando ele enfraquece, ele pode morrer. Quando ele enfraquece, ele pode morrer. Então tem muita gente que fala assim, eu tô no 3º ano da minha empresa. Eu tenho um mentorado que fala... Eu tô sufocada. Eu digo, calma, vamos conversar. Tudo tem solução. Porque o legal é que daí eles procuram um mentor para ajudar. É que essa etapa... Hoje é diferente, né? Mas não era. E essa fase, né, Maria, que pro empreendedor entender que vai ser necessário tu passar pela estafa, porque teu negócio tu ainda não tem um monte de dinheiro. Isso mesmo. A maioria, né? Não tem um monte de dinheiro para contratar aquelas pessoas. Tu tá na fase de transição e daí... O que eu pensava, Maria? Eu tinha que contratar alguém e eu ia, entre aspas, perder tempo treinando essa pessoa e explicando. E aí eu ficava ansioso porque, nossa, era terrível. Mas
Depois passou, daí veio o primeiro funcionário da equipe, aí depois veio o segundo funcionário, e aí eu fui pensando, poxa, esse tempo a mais que eu tô tendo, eu realmente estou conseguindo produzir mais. E eu estou com essa produção a mais, eu estou conseguindo pagar os funcionários, está aumentando o faturamento. Aí eu disse, opa, é esse o caminho. Certo. Daí eu comecei ufa, esse é o caminho, perfeito. E aí, felizmente, daí eu comecei esse processo de evolução e não parou mais. Mas a virada de chave para você entender, preciso delegar e ter mais tempo, veio por uma estafa. Foi. Normalmente é assim. Foi porque nesse momento, no momento que a gente definiu, nessa época eu tinha um sócio na empresa, e aí era final de ano, e no setor cosmético, os últimos meses do ano, para os salões de beleza, tudo tem mais movimento, então a gente fica alucinado. Aí eu tinha que fazer o pedido, tinha que fazer o planejamento financeiro e o fluxo de caixa para entender forma de pagamento, enfim. Aí eu recebia a mercadoria, eu dava entrada, conferia, depois tinha que processar os pedidos que saíram. Um empreendedor operacional. Aí eu embalava. Ele mata o negócio se ele não muda até 2 anos. E aí o que aconteceu no final do ano, daí nesse ano eu falei com o meu sócio e disse, eu estou exausto, porque daí tu tem que pensar, tu tem que ficar ligado no negócio e ainda trabalhar manualmente. É um operacional. Nossa, era completamente alucinante assim. Daí ele muito naturalmente, então vamos contratar alguém? Tu tá doido? Vamos contratar alguém pra quê? Não, vamos contratar alguém pra fazer a parte financeira, pra fazer os lançamentos e tal, porque era uma coisa que me tomava muito tempo, né? Muito detalhe, muita nota, enfim. Eu disse, não, eu vou deixar alguém mexer no meu fluxo de caixa. Não vai saber fazer. E aí foi onde e ele, não, Diego, vamos. E aí contratamos o primeiro funcionário, ensinei, ele se deu bem, fazia por um caminho um pouquinho diferente, mas chegava no resultado que eu precisava, ele entregava o que a gente precisava. E eu acho que isso também, agora trazendo analogia para o salão de beleza, eu percebo muito isso também, Maria. Por exemplo, aquela pessoa que é dona do salão e ela também é cabeleireira. Aí ela começa a expandir a sua equipe. Aí ela expandiu. Aí vem, às vezes, um profissional mais jovem ou que fez em uma outra escola, como eu dei exemplo. Ela não aplica coloração igual eu aplico. Mas será que realmente aquela técnica está errada? Não, se está errado, a gente precisa auxiliar e corrigir. E aí tem uma forma de se fazer isso. E às vezes as pessoas chegam lá, ei, tá fazendo errado. Ou vai lá, né? Já pega e diz, espera. De repente ela aprendeu de uma outra forma. E às vezes o de repente dono é uma outra do salão técnica também não quer passar toda a técnica. Exato. E é nisso que eu com vejo. Medo. Eu vejo muito isso, assim, eu corto meu cabelo com uma pessoa e ela super acerta. Quando ela viaja, eu quase morro. Eu falo, precisa achar outra. A unha era a mesma coisa, agora eu já achei outra que faz a unha. Então hoje eu já tenho 3 que faz a minha unha. E que tu gosta, que tá tudo bem. E que tá tudo bem. Então, muito é do ensinar também. Eu sou a dona do salão. Se eu ensinar para a Antônia vai aprender, vai montar um salão e vai concorrer comigo. Gente, essa visão é só nossa, tá? Eu fui pro Vale do Silício, eu fiquei lá 6 meses no meio de empreendedores, foi extraordinário. E lá é o seguinte, eles dizem assim, olha, Maria, ideia não vale nada. O que vale é a execução, é a atitude. Então é muito legal a visão que eles têm. Eu ainda aprendi com eles que a ideia mais cara do mundo custa $20. É nada, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de aprender e de passar o que a gente aprende, senão o nosso cérebro também vai ficar obeso. Que graça tem um cérebro obeso se a gente não passar esse conhecimento para frente. E o negócio, né? Eu lembro da minha época de educador que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Porque tu troca muito mais experiência. Como tu repete aquela informação várias vezes, ensinando, você se ouve, você fica cada vez mais especialista. Então, se no teu salão tu tem uma equipe, uma pessoa, cara, poxa, eu sou muito bom no corte e o meu colega é muito bom na coloração. Vamos trocar figurinha. Vamos trocar. Então, e justamente isso que você falou. Hoje existe essa competição interna dentro do ambiente de trabalho. Que gera o conflito. E muitas vezes, como em muitos casos, o dono do salão também é um profissional, que dica você daria? O que essa pessoa poderia fazer para
melhorar, para ela poder conduzir melhor, de repente, esses pequenos conflitos? Porque assim, não vai existir um salão harmônico, perfeito. Não vai existir nenhum negócio. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Agora, uma coisa que, por exemplo, minha forma de gestão e o jeito que eu hoje na distribuidora. Sempre quando tem algum ruído ou algum problema de comunicação, eu já chamo imediatamente os colaboradores ou os envolvidos ou aquela pessoa específica e tento conversar. Às vezes eu entendo que tem que baixar um pouquinho a poeira, eu dou o tempo que essa pessoa precisa para processar de repente alguma informação e depois eu volto e olha... eu sempre tenho um tipo de gestão que eu sempre sou muito colaborativo também. Acho que isso ajuda. Eu admiro demais essa característica. Eu acabo... Para gerenciar pessoas também não é para qualquer um. Todo mundo precisa, mas nem todo mundo está preparado e tem um porém. Todo mundo pode se preparar, mas nem todo mundo quer lidar com pessoas. Sim. Então, o que eu falo sobre o que dica dele? Tem muitas dicas e são muito simples, todas. Eu sou dona do salão. Eu tô tendo esse conflito de passar o meu legado para alguém. Eu preciso me curar. Cara, tu vai morrer, vai contigo. Ou seja, de novo, o problema não é no outro. É na gente. Às vezes, e na maioria das vezes, está na gente. Exatamente. Então, são coisas simples que tu não vai precisar ir na faculdade, Diego, para aprender. É só tu começar a olhar, é empatia, são palavras simples. Que tu conhece, todo dia tu fala. Isso me fez lembrar uma frase quando a gente retomou o nosso contato e a nossa parceria, que o Diego fala assim, eu estudo o meu concorrente para saber o que tá acontecendo para modelar. Porque igual eu faço isso, eu falei para você ontem, eu perdi o sono 4 horas da manhã. Daí eu não sei por quê, porque eu durmo igual uma pedra. Aí eu disse, não, acho que eu dormi demais, que eu dormi cedo. Daí eu disse, vou dar uma olhadinha quem é que tá fazendo mentoria de negócio. Eu coloquei no Instagram, #mentoria de negócios. E descobri uma moça perto de mim, fazendo. Aí eu falei, opa, eu gostei disso dela. O que eu tenho de diferencial? Porque é aí que a gente se destaca do outro. Qual o meu diferencial? Aí já comecei. Faço isso, tenho 30 anos de experiência. Comecei... Antônia, eu tenho um áudio gravado, falando dos meus diferenciais, fazendo um exercício. E daí eu disse, eu preciso ter algo que eu possa me diferenciar mais ainda. Porque eu fui pro Vale do Silício, foi um boom na minha vida, só que já foi, cara, agora eu quero mais. Então eu quero ir para Portugal, para Oeiras, eu quero ir em Tel Aviv, Israel, que são polos de empreendedorismo, né? Eu quero fazer um lançamento para faturar 1 milhão. Por que tu quer faturar 1 milhão, Maria? Porque eu quero. É um desafio. Eu quero, eu me desafio sempre. O que tu vai fazer com o dinheiro? Vou ajudar pessoas. Se eu ganhar 1 milhão, a Antônia vai ganhar 200 mil, o Vitor Hugo vai ganhar 100 mil. O outro é para ajudar pessoas, cara. O papel do empreendedor é esse. E, pasmem, todo mundo é empreendedor. Sabe por quê, Diego? Tu é empreendedor da tua vida antes de ser empreendedor de qualquer negócio. E cada um de nós tem uma vida. Se o cara não sabe cuidar dessa vida, como é que ele vai querer cuidar de um negócio? Exato. É sobre isso. E isso é interessante, porque às vezes tem gente que diz assim, meu Deus, Diego, tu tá inventando mais um negócio? Às vezes até a Laura e o Israel que cuidam aqui das nossas gravações e fala, então o que tu vai inventar agora? Tipo... Não, porque eles sabem que por consequência você inventando mais um negócio vai impactar aqui. Como diz o Israel, é o Diego S.A. É tipo... a holding. E assim, ó, na verdade até esse... Quantas vidas tu impacta? E esse podcast, por exemplo, surgiu porque eu inventei, eu disse, eu quero fazer. Não sei como fazer. Fui pesquisar, fui incomodar o Rael. Daí eu disse, meu amigo, me ajuda aqui, como é que eu faço, que equipamento que eu uso, como é que... Peraí, daí ele também não sabia, ele foi perguntando, sim, a gente foi vendo. Sim, a gente fez. E aí a gente foi pesquisando, amigo, vem um dia aqui, vamos tentar configurar tudo. A gente tentou, conseguimos, tá funcionando. É isso aí. Sabe, então assim, pra que eu tô fazendo? Porque também gosto de me desafiar. Eu acho importante me manter em movimento. Isso, empreendedorismo é movimento. E eu gosto assim, claro, eu tento agora sempre fazer negócios que se comunicam com o meu negócio principal. Então aqui a gente está criando um conteúdo para profissionais, para pessoas que trabalham com beleza. O meu negócio principal hoje é a distribuidora de cosméticos, que eu estou diretamente ligado com esses profissionais. Perfeito.
Então, eu sempre tô tentando trazer e tentando inventar moda dentro desse meu cenário, porque é mais um desafio, é mais uma coisa. E outra, até mesmo que algum outro colega de distribuidora faça, eu vou ter a minha história, eu vou ter a minha forma de conduzir isso aqui. E isso não é multiplicável, isso é e tudo bem, se ele fizer, tá tudo bem. Eu falo muito, vai ser outro conteúdo. Exatamente. E eu falo muito assim, ó, do simples necessário. Quando tu fala, eu não sabia mexer na mesa de som. Não. Pedi ajuda pro Rael. O Rael não sabia, foi achar o simples necessário. Tem pessoas que passam a vida inteira falando assim, ó, quando eu vou fazer. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Eu disse, o que falar isso perto de mim? Quando eu tiver tal coisa que eu vou ficar. Aliás, Maria, eu incomodo muito o Rael e a Laura que a gente precisa fazer um curso para ensinar como fazer podcasts. Pronto, aí, ó, virou um negócio já. É um negócio que a gente... Já virou um negócio. Desse podcast. É isso aí. E assim, todos nós temos o nosso primeiro negócio. O primeiro negócio começa com CPF. É a nossa vida. Se você não sabe cuidar do seu CPF, como é que você vai querer cuidar do CNPJ? Total. Então é sobre isso. Vai ser desafiador? Vai. E daí? Se fosse monótono, se você estivesse na sua zona de conforto 24 horas, eu duvido quem aguenta. Eu duvido. E daí, eu já puxando para mais uma coisa, daí muitas pessoas, eu sempre, antigamente, antes de ser empreendedor, eu acho que isso também é uma coisa que dá diferença. Ser empreendedor, CNPJ. Tu já CNPJ, isso. Eu sempre tinha um olhar um pouco mais negativo. Sobre as coisas? Eu era sempre um pouco mais pessimista. E depois, quando as coisas começaram a dar certo, eu percebi que o meu comportamento sempre estava mais otimista. Mas o teu comportamento foi otimista antes das coisas darem certo. Sim. Senão elas não dariam. Exato. Eu comecei a ser otimista, aí eu percebi que aquilo deu certo, e aí me dava mais confiança para eu fazer um próximo passo. E assim, e tem uma frase que eu ouvi, não vou lembrar de quem é, mas eu vou tentar depois descobrir, que o pessimista, ele é na verdade um preguiçoso. Porque quando a gente fala, e que a gente fala, poxa, isso daqui não vai dar certo, é porque eu não quero me movimentar. Exato. Então é muito mais fácil dizer, não, Maria, não faz isso não vai dar certo. É por quê? Porque para dar certo, precisa movimento, precisa esforço, precisa dedicação. Ontem, antes de eu estar aqui gravando, eu cheguei meia-noite e meia em casa de uma viagem de trabalho, que tiveram várias reuniões, tomei um banho, dormi e acordei e tô aqui. E qual foi a frase que eu te falei hoje de manhã? Não vou lembrar. Daquele que chegou, não, mas foi... Nossa, chegou meia-noite e meia. E tá aqui, vão dizer que você tá com sorte. Ou que você anda roubando um banco daqui a pouco. Nunca foi sorte. Eu falo muito sobre isso. Tem até um livro da Adriana Santana também que fala sobre isso, que eu gosto. E, cara, sorte é preparo mais oportunidade. Vocês já ouviram isso? Então as pessoas vão olhar para ti. Eu já recebi isso da minha família, falando assim, tu nasceu virada para a lua. Eu digo, não, enquanto eu estava voltando para casa 11h30 da noite, tu estavas dormindo. Enquanto eu saio 6h30, 15 para as 7, tu estás dormindo e tu acorda às 10. E tá tudo bem, a vida que tu escolheu. Eu quero deixar um legado no mundo diferente. São escolhas, né? Então, a vida é feita de escolhas, né? Então, faça sua escolha e ame sua escolha. É isso. Não adianta. E, na verdade, faça a escolha, ame ela e aceite. Porque o reflexo daquilo que tu escolhe é o que acontece. E, justamente, eu sempre tento movimentar os profissionais e os donos de salão dizendo, poxa, que tá difícil ou que tá com pouco movimento, alguma coisa. Tá, mas qual movimento você está fazendo além de chegar no salão e abrir a porta? Isso. Mas eu tô lá com a porta aberta esperando. Não é? Cadê tua rede social? Isso. Cadê, sei lá? A gente fala, deixa eu ver teu Instagram. Cadê? Mas Instagram não vende. Eu digo, mas é teu portfólio. Sim. 90% dos meus clientes vêm do Instagram. Sim. Eu só me preocupo em produzir conteúdo e falar com meus estranhos, gravar um vídeo pra eles. Hoje eu não tenho um espaço físico, eu não tenho uma sala. Hoje o meu negócio está dentro do digital. E aí quando você fala abrir a porta, e além disso que eu tô fazendo, uma coisa que eu e a Maria, a gente sempre conversa, não existe mais o cartão, aquele cartão impresso. O que se tem hoje quando se pede?
deixa eu ver o seu Instagram. Qual é o endereço do seu Instagram? O Instagram, ou já pega direto o número do WhatsApp, algum contato num formato digital, né? É muito difícil realmente hoje tu ver o panfletinho, o cartãozinho. Não existe. Não tem. Os outdoors que antes eram... Tá tudo no digital. E até quando tem outdoor é digital. São telões, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque hoje no Brasil... Cada pessoa tem 1,6 equipamento eletrônico em suas mãos. Hoje no Brasil. A média, isso equipamento eletrônico está incluso smartphone, tablet e computador. Então, 1,7. Cada pessoa. E a gente sabe que tem pessoas que não têm. Então, aí o outro, né? Daí, o brasileiro é o país que passa mais tempo nessas telas. 4,32 minutos de horas diária. Nossa, né? 4,32. É pesquisa, não é na minha cabeça. 4 horas e 32 minutos por dia. Nossa, um período de massa produtiva de trabalho. Será o que ele está fazendo? A internet é a maior rua do mundo ou ele está vendendo? A internet é a maior rua do mundo. Se o teu negócio não está nessa rua, ele vai estar onde? Aqui é o teu showroom, lindo, maravilhoso, o cliente te encontra, mas não sobe lá não para te ver. Tem que estar. E isso é um dos grandes motores que a gente começou a ativar na SC Beauty, principalmente nesses últimos meses, onde a gente começou a criar intensamente conteúdo, com podcast, com tudo. E quando eu contratei uma empresa, Maria, para fazer a gestão de tráfego, para fazer os impulsionamentos e tudo mais, a gente é natural. No primeiro momento, tu faz todo o estudo, tu faz o brainstorm e tal, e aí eles, quem são teus concorrentes? Apontei, né? Diego, não encontramos nenhum material deles. Ninguém tá fazendo divulgação, ninguém tá fazendo publicidade. Sim, eu penso muito nisso, tá? Porque a gente pensou em modelar, né? Tipo assim, vamos ver o que está dando certo. Cara, não tinha ninguém. A gente tá fazendo um monte de campanha para experimentar. Campanha estática, campanha de vídeo, vários tipos. E a gente já tá identificando quais estão funcionando. Sim. Agora, de novo, se algum concorrente meu começa a fazer, que bom. Vai ter mais movimento, vai ter mais concorrência, mais igual. E vai te desafiar mais também a sair. Mas ele começou, ele tem mais know-how, ele tá na frente. É o que eu falo, eu faço mentoria para empreendedora há 22 anos. Há 4 anos eu decidi que é o meu negócio principal. Né? Mas há 22 anos, então eu tenho muita experiência para compartilhar em diversos setores, em diversos países. Então aí a gente, na hora da pessoa, da minha persona escolher entre eu e outra pessoa, ela vai dar o feedback que a gente já ouviu. E não se preocupa com o outro, só olha para o outro para te sair da zona de conforto. E eu percebo que às vezes tem empreendedores, e falando de novo de salão, que às vezes ficam gastando esse tempo de tela, ao invés de estar produzindo um conteúdo de qualidade, tá só, olha só o que o fulano tá fazendo, olha o que o Beltrano tá fazendo. Vamos criar o nosso Ontem conteúdo. Eu vivi isso. Ontem eu vivi isso com uma mentorada minha. Eu disse, o que tu tá preocupado em ficar olhando pro concorrente? Quanto tu vai crescer com o teu concorrente? Mas ela tem isso, mas ela... E daí? Começa onde você está. Faça o que você pode, usa o que você tem, amiga. E começa com as ferramentas que você tem. Se eu não tivesse como comprar, por exemplo, esse microfone aqui, eu ia comprar um outro mais baratinho ou qualquer outra coisa... E eu ia fazer. Porque eu queria fazer o podcast. Exatamente. Não importa. Exatamente. Se a gente estivesse sentado aqui no chão, eu ia fazer o podcast. Exatamente. Eu sempre dou o exemplo. Quando eu comecei em casa, eu tinha um celular muito mais simples que esse. Então, eu nunca usei como desculpa, por exemplo, eu preciso ter um iPhone, por exemplo. Quando eu tiver um iPhone, eu vou fazer o podcast. E o meu celular ainda não é um iPhone. Mas, assim... É muito essa experiência de você começar com um recurso. Apple patrocina nós. Mas é muito e também me desafiar, porque para eu chegar num nível de qualidade mas tem o gostoso de olhar para trás e dizer, bom, eu comecei assim, eu progredi história, cara, storytelling conecta. Gente, eu não tinha mesa para poder apoiar meu computador quando começou a empresa. Era uma mesinha simples. Eu vou tentar procurar, para te mostrar. Eu quero muito. Mas assim, Maria, se a gente pudesse deixar uma mensagem para esse pessoal, para esses empreendedores
que passam por esses problemas dentro dos salões e tudo mais, e a gente sempre tem aquele sentimento, céus, é só comigo. Não, gente, é com todo mundo. É com todo mundo. O que a gente poderia falar para esses empreendedores, tanto os donos do salão como os profissionais, que eles são empreendedores do negócio deles também? O que a gente pode falar para eles? A mesma frase que eu comecei. Negócios são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não vai ser bem-sucedido no negócio. Começa a entender. E aí, às vezes, é uma conversa, é um abraço, é um olhar diferente. É ser um ouvinte, simples, né? É muito simples. Eu não sei por que as pessoas complicam tanto. É isso, né? A gente às vezes vai... Às vezes a gente quer um método, quer uma coisa extraordinária e tá no simples. Simples, pega necessário. papel e caneta. Um abraço. Pronto, é isso. É isso, cara. Não adianta a gente inventar. A Antônia, que vive mais próxima de mim, ela sabe. Né? Às vezes a gente dá aquele abraço que, cara, ufa, tô pronta pra começar de novo. Quantas vezes essa mulher me pegou destruída e aí eu pensei, agora ela vai me ensinar uma técnica extraordinária. Eu ouvi. É ouvir. Ainda é sobre ouvir e ouvir genuinamente, né? Não só aquela coisa de dizer, estou te escutando porque... E hoje foi um negócio muito legal, que eu tava super cansado de manhã, né? Hoje, só pra vocês entenderem, esse é o 3º episódio que a gente tá gravando no mesmo dia. A gente ainda não tem coragem de fazer ao vivo, porque acontece alguns probleminhas técnicos às vezes. Mas hoje de manhã, no primeiro horário, quando eu cheguei, cheguei, logo em seguida a Antônia chegou. E aí eu contei pra ela uma conquista que eu ainda não posso revelar, mas uma conquista que aconteceu. E, gente, foi muito legal, porque como ela tá tão inserida no negócio, ela se emocionou junto comigo. Porque era uma coisa que eu tava querendo há muito tempo. E isso e ela sabe o poder da importância e tudo mais. Então, assim, a gente se conectou. Daí foi o abraço, né? Então, tipo, é muito importante isso. É a gente sentir que realmente faz parte, a gente sentir que realmente está inserido. E tem pessoas que hoje, aqui dentro da empresa, dizem... Antônia, tu vai estar lá amanhã? Porque acham que ela está trabalhando aqui, tipo, integral, né? Eu sempre falo que a minha régua de negócio como networker, a minha régua de sucesso é quando eu sou confundida como colaboradora. Então, é muito comum, assim, eu te falei que para ter sucesso tem que ter um hater, eu já tenho. Então, e é muito quando eu sou, assim, a Antônia da Mariá, a Antônia do Diego. Então, quando eu começo a ser confundida, eu falei, tá dando certo. É assim, né? Tá dando e certo. As pessoas se conectam com pessoas por interesse, mas elas permanecem juntas por valores. Perfeito. E aí é isso que a gente precisa construir no mundo, né? Ter pessoas com valores perto da gente, para essa diferença não ser só na vida de um, e sim na vida de vários. Ser multiplicável. Exatamente. E Maria, chegamos ao final, Antônia. A gente fala muito, né? Maria, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quiser conhecer os teus métodos, como que pode entrar em contato contigo? @ marianascimento.br. Pronto. Bem simples. Bem simples. Maria, então pode entrar em contato direto com você pelo Instagram mesmo e tudo. Sim, lá tem tudo. Tem telefone, tudo. Meu celular tá lá. Tá lá. Meu celular é igual celulite, Diego. Todo mundo tem. Perfeito. E Antônia, quem quiser ter uma networker para chamar de sua, como que pode te encontrar, meu amor? Antônia HL Charão. Posso não saber fazer, mas sei quem faz. Boa, eu adoro esse diagrama dela. E aqui vocês encontram todas as informações da empresa e dos nossos projetos em @scbeauty.oficial e mais histórias e minha rotina e as coisas doidas que esse dia eu perdi o passaporte. Eu tinha achei meu passaporte. Achou, né? Vai lá no @Diego com 2 Is que vocês vão me encontrar também. Muito obrigado pela audiência de todos e pela presença de vocês. Obrigada. E até os próximos episódios.